Meu nome é Nelson Rosenwald, eu vim aqui para conversar com vocês sobre a minha coleção de Direito Civil, que foi escrita em coautoria com o professor Cristiano Chaves. E essa nossa coleção de Direito Civil, ela traz em cada um dos tomos, em cada um dos seus volumes, uma perspectiva contemporânea do direito privado. Nesse instante, eu dedico o nosso tempo especificamente a uma breve abordagem do volume 3 da coleção, que é o volume dedicado ao estudo da responsabilidade civil. Esse volume da responsabilidade civil, ele tem uma diferença com relação a todos os outros 6. Qual seja? Aqui há a presença de um terceiro autor, alguém que nos ajudou bastante nesse livro, que é o professor Felipe Braga Peixoto, procurador da República lá em Minas Gerais, que participou ativamente comigo e Cristiano na elaboração desse livro. O que nós poderíamos trazer a você, leitor da Atlas, como diferenciais dessa obra? Em primeiro lugar, a nossa grande preocupação foi a de elaborar uma teoria geral da responsabilidade civil. Ou seja, antes do acadêmico de direito, do graduado, estudar a responsabilidade civil em seus diversos formatos, em suas diversas espécies, é fundamental que ele tenha um conhecimento denso sobre a base da responsabilidade civil. Daí a importância de começar o livro tratando dos princípios que iluminam a responsabilidade civil contemporânea. A relação entre a dignidade e a responsabilidade, a solidariedade e a dignidade, o princípio da reparação integral como fundamento da moderna responsabilidade civil. Após o estudo dessa parte principiológica, também inovamos ao abrir um excelente capítulo sobre as funções da responsabilidade civil. Já é hora de repensarmos as finalidades da responsabilidade civil. Para que serve a responsabilidade civil no século XXI? Será que a responsabilidade civil tem apenas uma finalidade reparatória? Ou já não é hora também de apostar em outras funções? Daí o nosso cuidado com o estudo da função punitiva da responsabilidade civil, da função precaucional da responsabilidade civil. Enfim, uma demonstração clara a você de que a responsabilidade civil de hoje é dinâmica e ela pode preencher diversas funções em uma sociedade complexa como a nossa. Depois de estudarmos os princípios, as funções, a evolução histórica da responsabilidade civil, é muito importante falar sobre as diversas responsabilidades. Ou seja, temos que diferenciar a responsabilidade civil, que é a responsabilidade extranegocial, extracontratual, da responsabilidade contratual, da responsabilidade cujo fundamento é o inadimplemento de uma relação obrigacional. Ou seja, é importante que o leitor entenda que a responsabilidade civil, a responsabilidade extranegocial, que tem fundamento em um dano, ela tem requisitos e pressupostos distintos daqueles que iluminam o direito das obrigações. Igualmente importante para abrirmos os horizontes é fazer um corte entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, já que, na origem, toda a dicotomia que existe entre o direito penal e o direito civil, ele vem lá atrás da summa divisio do direito romano da ideia do ilícito. Em seguida, após analisarmos essas tradicionais dicotomias, responsabilidade negocial, extranegocial, civil, penal, e reavaliar todas elas à luz dos direitos fundamentais, à luz do direito civil constitucional do século XXI, entramos para, na minha opinião,
numa parte que é crucial do livro, qual seja o estudo dos pressupostos da responsabilidade civil. Iniciamos pelo exame dos pressupostos da teoria subjetiva da responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, a culpa, o dano injusto e o nexo causal. E cada um desses setores, ele é densamente aferido. O ato ilícito, seja o ilícito baseado na culpa, seja o ilícito fundado no abuso do direito, as diversas consequências da prática de um ato ilícito, a versão clássica, subjetiva da culpa, a objetificação do estudo da culpa, o que significa o dano injusto como uma lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja esse dano patrimonial ou esse um dano extrapatrimonial em suas diversas facetas. O nexo causal, que o saudoso Caio Mário dizia que era o elemento mais delicado da responsabilidade civil, e todas as teorias que alimentam o estudo da causalidade. O nexo de imputação como fator de atribuição da obrigação de indenizar. A seguir, visualizamos os pressupostos da teoria objetiva da responsabilidade civil. Então, tratamos de uma maneira bem verticalizada da teoria objetiva, da responsabilidade fundada no risco da atividade, em todas as variações da teoria do risco. Enfim, esse é o fecho do livro 1, que é a parte geral da responsabilidade civil. No livro 2, ou seja, na parte 2 desse livro de responsabilidade civil, focalizamos nas responsabilidades civis em espécie, ou seja, no estudo de cada uma das formas de concretização da responsabilidade civil. A responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade civil da imprensa, dos profissionais liberais, enfim, uma gama de situações em que a responsabilidade civil ela merece um enfoque apropriado, mas o leitor só terá a possibilidade de alcançar o exame pormenorizado de cada um desses temas se antes ele possuir uma base teórica muito forte. E esse foi o nosso propósito na primeira parte. Então, eu espero que vocês gostem bastante do livro. Eu tenho certeza de que a leitura dessa obra conciliará doutrina extremamente avançada, a mais recente jurisprudência dos nossos tribunais superiores, legislação perfeitamente em dia e a observação clara de que os autores do livro, eu, Cristiano e Felipe, temos um compromisso a todo tempo de relacionar a responsabilidade civil com os diversos setores do direito civil. Felicidades, até a próxima!